Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eu vos convido para se colocar de pé, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. No livro do profeta Jeremias, que estamos estudando, no capítulo 19. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Ô glória! Quando estudamos a Bíblia, adoramos a Deus. Quando cantamos, adoramos ao Senhor. Quando viemos na igreja, adoramos ao Senhor. E quando entramos na igreja, pertencemos a Deus naquele instante. Estude a Bíblia, mas estude a Bíblia para conhecer ao Senhor. Jeremias capítulo 19, a partir do versículo 1. Exaltado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Assim diz o Senhor: vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciões do povo e dos anciões dos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Rinom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu te disser. E dize: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que darei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retire-lhe os ouvidos, porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, e edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou por mente. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale do filho do Rinom, mas o vale da matança, porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante dos seus inimigos, e pela mão dos que procuram tirar-lhes a vida, e darei o seu cadáver por pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Porei esta cidade por espanto e objeto de assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas suas pragas. Amém? Podeis tomar assento em nome de Jesus, o nosso Senhor. Pois bem, irmãos, parece uma leitura oficial aonde abre um campo para mostrar a ira de Deus, não é? Mas na verdade é uma leitura oficial para que possamos entender o que estava vivendo a cidade de Jerusalém, o que estava vivendo e passando este povo. Nós estamos estudando o livro do profeta Jeremias, e nós estamos vendo aqui a segunda deportação. Nós começamos a falar no estudo passado da segunda leva que saiu de Judá com destino à Babilônia. Fazendo aqui, irmãos, uma leve lembrança para os irmãos no começo do estudo. Nós somos sabedores que os judeus eles foram para o cativeiro devido à desobediência deles não deixarem a terra descansar. Nós já estudamos e vimos aqui que Deus ordenou lá no livro do Levíticos que o seu povo trabalhasse por 6 dias e que no 7º dia deixasse a terra descansar. E o que desse a terra, eles podiam se alimentar dela. Mas durante muitos anos, eles desobedeceram à voz de Deus. Eles não cumpriram o mandamento de Deus.
Trabalhavam e sempre queriam mais, não obedecendo à palavra de Deus, tirando os olhos da direção de Deus e colocando acima os seus próprios interesses, a sua ganância, a sua vontade, o seu egoísmo, o seu egocentrismo. Isso é um grande perigo. Haja vista que o rei Nabucodonosor experimentou, por conta dessa arrogância, desse egoísmo, o rei Nabucodonosor experimentou ser transformado num animal. Deus fez com que ele se transformasse num animal, para que ele entendesse que ele só era um homem porque a misericórdia de Deus o alcançou. Porque ele só tinha o que tinha porque Deus deu. Porque ele só era o que era porque Deus colocou ele lá. Assim é o ser humano. Quando nós achamos que somos, que podemos, que vamos chegar, aí Deus dá uma brecada. Diz: você vai chegar se eu te levar. Você só é se eu for. Assim é o ser humano. Muitas vezes nós fazemos planos e pensamentos, mas nós não consultamos ao Senhor. Senhor, eu posso fazer. Senhor, eu posso ir. Senhor, vai dar certo. Mas nós fazemos: não, vamos fazer. Eu vou fazer. Nabucodonosor fez isso. Levantou a mão e disse: essa minha mão direita construiu tudo isso. Nada disso. Nós estamos de pé porque o Senhor nos deu a vida. Nós estamos respirando porque sob as nossas narinas foram assoprada a vida. Nós somos criados de carne e osso. Nós somos criados de 3 elementos, como nós já estudamos aqui. É o corpo, a alma e o espírito. O espírito veio de Deus. O homem foi criado, era um boneco. Se Deus não tivesse assoprado pelo espírito, ele estaria lá até hoje, inerte, parado, como uma estátua. Mas quando Deus assopra nas narinas do homem o fôlego de vida, ali então a vida nasce. O espírito entra no homem e ali ele pode se locomover, e ali ele pode andar. Portanto, o espírito vem de Deus, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para nós. E quando eu falo de espírito, eu falo da tua mente, da tua inteligência, do teu intelecto. Quando eu falo de espírito, eu falo da tua parte inteligente, que lá na tua casa ele disse assim: hoje eu vou para o culto. É o teu espírito testificando com o espírito do Criador. Quando nós vamos na Bíblia, estudar a Bíblia, nosso espírito está dizendo para Deus: eu quero te buscar, Senhor, eu quero te conhecer, Senhor. Quando você desce de joelhos para orar, você fala direto com Ele, o teu espírito se liga ao espírito dele. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que o povo, eles olharam para si e esqueceram do Senhor. Fazendo-se uma conta, uma matemática, deu aproximadamente 70 anos de rebeldia. 70 anos de desobediência. E por conta disso, Paulo escreveu: de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, o homem também colhe. Então aqui Deus permite, Deus não envia o povo para o cativeiro. Deus permite que eles vão para o cativeiro, para ver se eles se arrependem da maldade que cometeram e se voltem para o Senhor. O Senhor está de braços abertos para perdoá-los. Mas eles ficaram quase 70 anos. Nem no cativeiro, nem dentro do cativeiro, eles recobraram a consciência e se voltaram a Deus para pedir perdão, para se arrepender. Ainda lá, eles acharam que tinha uma condição, que tinha um jeito. E nós vamos tomar partido daí. Nós já falamos sobre a primeira deportação. E hoje nós vamos falar sobre a segunda deportação. Nós terminamos a aula falando sobre o capítulo 18, onde nós temos a parábola ali do oleiro. Onde Deus chama o seu profeta, chama Jeremias e manda ele descer. Deus começa assim: Jeremias, desce, porque no alto estou eu. Desce, Jeremias, e vai à casa do oleiro. E Deus diz: lá, eu vou te mostrar como é feito um vaso. Eu vou te mostrar, Jeremias, lá, que eu faço o vaso do jeito que eu quero. Se eu não gostar do vaso, eu quebro ele. Faço ele de novo. Se eu fizer de novo e tiver imperfeição, eu quebro ele de novo e faço ele de novo, Jeremias. Mas se ele tiver do jeito que eu quero, ele vai ser cheio, cheio, cheio. Porque assim, quando o vaso está do jeito que Deus quer, quando o vaso está na posição,
ele está cheio. Se o vaso está na posição, Deus enche. Mas se o vaso está de boca para baixo, se o vaso está rachado, a unção não para nele. Se tiver de boca para baixo, nem entra nele nada. E se tiver rachado, o que entra de um lado sai do outro. Isso fala daqueles que ouvem a palavra no ouvido e sai pelo outro. Então Deus envia Jeremias na casa do oleiro e diz: vai lá, Jeremias, porque lá eu vou te mostrar como é que eu faço, como é que eu trabalho, Jeremias. Vamos ver aqui como nós paramos. Capítulo 18 de Jeremias e o versículo 12. Vamos recordar, recobrar esse versículo tão lindo que nós terminamos estudando ele na terça-feira que passou. Jeremias capítulo 18, versículo 12. Glória a Deus. Deus envia o profeta, mostra para o profeta como que ele trabalha no barro. Mas aí o seu povo diz isso aí que nós acabamos de ver na lição passada. Olha lá, o povo de Deus, mesmo no cativeiro, mesmo preso, mesmo privado da sua liberdade, longe do seu lugar de habitação, eles se levantam e dizem isso, ó. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. O povo reconheceu que estava longe de Deus, mas em momento nenhum quiseram voltar-se para o Senhor. Em momento nenhum quis se arrepender. Sabe aquela condição quando a pessoa diz: olha, está errado o que eu fiz, mas eu não vou mudar. Quantas vezes ouvimos isso? Quantas vezes nós já ouvimos alguém dizer: olha, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Talvez eu e você já tenha dito isso. Alguns dizem: eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Será que nós acertamos sempre, irmãos? Será que nós não precisamos se arrepender de nada que fizemos? Será que todas as decisões nossas, todos os pensamentos, será que são ligados a Deus? Não. Nascemos em pecado. Se não for a misericórdia de Deus, nós não chegamos em lugar nenhum. Então temos que recobrar a nossa consciência, o que nós fazemos. Será que o que nós estamos fazendo agrada a Deus? Alegra o coração de Deus? Ou alegra só o meu? O homem tem esse pensamento e diz: olha, porque andaremos segundo as nossas imaginações. Os judeus diziam: não, aquilo que imaginamos, nós vamos fazer. Mas o pensamento correto era: será que o que eu estou imaginando agrada a Deus? Será que o que eu penso agrada o Senhor? Será que a maneira de eu andar agrada a Deus? Será que a maneira de eu me dirigir ao meu próximo agrada a Deus? Será que a maneira com que eu vejo o meu próximo agrada a Deus? O povo não queria voltar para o Senhor. Se nós observarmos aqui, no versículo 10 do capítulo 18, amados, nós retrocedermos aí 2 versículos para trás. Dá uma olhada. O povo não queria se arrepender, mas Deus estava pronto para se arrepender. E aí nós vamos entrar nesse arrependimento de Deus, porque o povo não quis se arrepender, mas Deus queria se arrepender. Agora vamos entender isso. Olha lá, irmãos. Se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que li. Nós vimos aí uma colocação do povo, no versículo 12. O povo diz: não vamos andar desse jeito. Nós não vamos nos arrepender. O povo diz abertamente: nós não se arrependemos de nada do que fizemos. Aí o Senhor entra e coloca essas palavras aqui. Olha que coisa linda. Deus diz para eles: olha, se eu prometi alguma coisa boa para vocês, eu vou me arrepender agora. Porque o que Deus tinha prometido para eles era o quê? Era uma terra que manava leite e mel. Deus tinha prometido para eles a terra que manava leite e mel. E eles chegaram nessa terra. E eles alcançaram essa terra.
Eles alcançaram essa promessa, essa bênção. E colocaram os pés, tomaram posse das tribos. Andavam bem com Deus, Deus cuidava deles. Agora Deus se arrepende. Se os irmãos olharem para trás e verem na vida de Moisés, eu não me lembro do versículo, mas certa feita Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, eu vou destruir toda essa gente. Quem se lembra? Deus disse: Moisés, eu vou destruir toda essa gente, inclusive a tua família, vou destruir todo mundo. E de ti, eu vou formar uma nova nação. De você, eu vou tirar um novo povo, porque em você encontrei um amigo, um servo. Moisés foi chamado de servo de Deus, porque Deus entendia o coração dele. Mas pastor, ele não tinha defeito? Um monte. Mais do que você pensa. Mas só tinha uma coisa. Quando ele estava diante de Deus, não tinha nada no meio. Não tinha conversa, não tinha pensamento, não tinha ira, não tinha revolta, não tinha ciúme, não tinha nada disso. Quando ele estava diante de Deus, não tinha nada que cruzava. Assim tem que ser o homem. Quando ele está diante de Deus, não tem que ter mais nada. Quando eu me coloco diante de Deus, o culto começou, acabou tudo. O mundo paralelo fica para trás. O pensamento tem que ser ligado no trono. E Moisés andava assim. Moisés andava assim. Então Moisés não vivia na terra, vivia. Moisés tinha o pé na terra e o espírito no céu. Assim tem que ser o crente. É o pé na terra, tem que andar aqui, ó, nesse chão. O crente tem que andar aqui, tem que trabalhar, tem que comprar, tem que gastar, tem que sentir dor, tem que sentir frio, às vezes sente até fome, tem que andar aqui. Os pés é na terra, mas a cabeça tem que estar no céu. O espírito está no céu, porque é lá que é o lugar do espírito do homem, é no céu. O pensamento é em Deus. Agora, há um grande equívoco quando a gente vê isso. Tem pessoas que gostam de interpretar a Bíblia como querem, né? Ao seu bel prazer. E diz que Deus não pode se arrepender. Quem aqui já escutou isso aí? A Bíblia diz que Deus não pode se arrepender. Quem falou? Quem diz que Deus não pode aquilo, isso ou aquilo? Quem disse? Quem pode provar aquilo que Deus pode fazer ou que Ele não pode? Mas tem muitos que dizem que Deus não pode se arrepender. Aqui, ó. Então eu nem do que fez, do que tinha. Por quê? Porque Deus fala algo, promete para aquele povo. E eles fazem tudo ao contrário. Sabe quando você fala para um filho assim: meu filho, não põe isso aqui não, põe ali, porque eu vou passar por aqui, eu vou trombar toda hora, põe lá. Aí você vai, quando você volta, está aqui. Você fala de novo, você vem, está aqui de novo. Você fala a terceira vez, está aqui de novo. Aí você começa a pensar: será que eu estou falando, tem alguma coisa comigo? Será que é comigo? Assim é o Senhor conosco. Quantas vezes Deus tem nos corrigido? Quantas vezes Deus tem falado conosco? Quantas vezes Deus tem tentado colocar nós num caminho e a gente quer andar por outro? E assim era o povo de Israel nesta época. Deus queria caminhar com eles. Deus queria abraçar esse povo e levar eles no colo. Mas por conta dos seus pecados, Deus não podia se misturar com ele. Porque Deus é santo. Deus é santo. Uma coisa é eu dizer da boca para fora: eu sou crente. Amados, a gente falar aqui é uma coisa, Deus concordar lá é outra. Lá em cima é outra coisa. Eu vou na igreja, eu tenho um ministério, eu prego, eu ensino, eu canto, eu visito. Senhor, eu faço isso? Deus diz: nada adianta isso. Se não estiver ligado nele, se não fizer para ele, se não fizer como ele manda, se não fizer como ele quer. Então, Deus pode se arrepender sim, amados. Sim. Nós já falamos aqui, eu não me recordo o versículo. Se o missionário se recordar, Deus disse para Moisés:
Tem gente que duvida, acha que isso não é bíblico. E Moisés disse, Senhor, Moisés, um mero mortal, disse, Senhor, não faça isso. Moisés vai lá, Moisés tipifica Jesus. Moisés vai lá e diz, Senhor, não faz isso não. Não destrói eles não. Mas Moisés não adianta. Pai, não destrói eles não. É assim que o Espírito Santo de Deus intercede junto ao Pai por você e por mim. Quando Ele nos vê errar, pecar contra Deus, o Espírito Santo vai lá. O Espírito Santo vai lá, Jesus, abençoa eles. Não risca o nome deles não. Dá vitória, dá mais uma oportunidade. É por isso que eu amo meu pastor. Está aí. Eu fui buscar ele na casa dele hoje. Ô glória. Obreiro é assim, irmão. Olha lá. Se você quiser marcar na tua Bíblia, talvez você nunca ouviu. Está aí, ó. Talvez alguém vai falar para você, mas isso não é Deus que se sirva, que vai falar que vai matar os outros. Isso você está mentindo. Mostra para eles aí na tua Bíblia. Quando se filhar, você fala para eles. Ó, está escrito lá assim. O meu pastor não lembra, porque a cabeça dele é meio pequena. Mas está escrito lá, Êxodo 32, versículo 10. Porque existem pessoas que gostam de confrontar, sabe? Não conhecem, não sabem o que estão falando, mas quer falar. Não é verdade? A bem da verdade, nós sabemos quem é que faz isso, né? Nós sabemos muito bem quem é que faz isso aí. Olha o que diz lá, irmãos. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande... Sabe esse ele aqui, que Deus está dizendo? Ele é o povo. Ele é a nação inteira. Ele, que o Senhor está dizendo, é o povo, é o meu povo. Quando ele diz o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então Deus diz. Ele, numa conversa com Moisés, conversando com Moisés, Deus diz, Moisés, me deixa o meu furor se acender contra esse povo. E eu vou consumir eles. E de ti eu vou fazer uma grande nação. Mas Moisés, crente que era, homem de Deus que era, que gosta de ver o bem das pessoas, Moisés disse, não, Senhor. Vamos andar um pouco para ver, missionário? Está gostoso aí. Não estava nem aqui no texto, mas é o Espírito de Deus quem conduz o culto, irmão. Quem conduz é o Espírito. Olha lá, vamos continuar. Moisés, porém, fez o que, irmãos? Quem suplica pela igreja hoje? Então, você tem um advogado. Às vezes o acusador fica na tua cabeça, você não pode, você é um fracasso. Deixa de ir na igreja, você não vai lá fazer o quê? Você não consegue. Aí o Jesus vai lá e intercede como advogado por você. O Espírito Santo, ele vai lá diante de Deus e dizer, Pai, vale a pena. Vale a pena. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo? Que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Quer dizer, Moisés falou, Senhor, dá uma oportunidade. O Senhor levantou esse povo, não é verdade? Você, meu querido irmão, Deus te chamou. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te separou. Alguém diz assim, eu vou na igreja, mas olha, eu sou uma pessoa que eu não tenho oportunidade, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. Eu já escutei crentes dizer, eu queria cantar, eu queria pregar. Deixa eu te dizer, Deus te deu a oportunidade de estar na igreja. Só isso é muita coisa. É muita coisa. Deus nos deu a oportunidade de estar aqui. Ele nos chamou, nos separou para estar aqui adorando o seu nome. Já é um grande privilégio. Amém, queridos? Então, amados, Deus se arrepende sim. Imagina alguém que, como Saulo, que matava, que fazia barbaridades com os cristãos. Então Jesus aparece diante dele e aparece e cega ele. Fala, bom, agora você não vai ver como você via.
Você vai ver com os meus olhos agora. Os teus olhos eu tiro. Os teus olhos de julgamento, de condenação, de apontamento. Os teus olhos eu tiro, eu coloco o meu. Você vai ver como eu vejo. Irmãos, já pensou se nós enxergássemos como Jesus enxerga? Já pensou que dádiva Paulo conseguiu? Mas por quê? Porque Jesus chamou ele. E alguém disse, Senhor, eu não vou lá não, aquele homem é ruim, é maldoso, é cruel, é bárbaro, não gosto dele e os crentes não gostam, a igreja não gosta dele. Ele não é bem-vindo na igreja, Senhor. E o Senhor disse para ele, vai lá porque ele é um vaso para mim. Para vocês ele pode ser um assassino, para mim ele é um vaso precioso. Vai buscar ele. Ô glória! Então, amados, é desta maneira, Deus se arrepende. Deus ele não resiste a um crente fiel. Alguém que dobra o seu joelho e vai buscar. Alguém que dobra o seu joelho e vai chorar. Alguém que coloca o joelho no chão e fala, Senhor, eu estou aqui na minha última força, mas eu estou aqui. É assim que Deus gosta. E Deus, depois desse inteirinho que Deus leva Jeremias à oficina do oleiro, à olaria, Deus então mostra algo para ele novamente. Deus mostra para ele um vaso. É no capítulo que nós lemos, no capítulo 19. Deus vai falar com ele através desse vaso. Conforme Jeremias esclarece, Judá se recusara a submeter-se à mudança de vida em que Deus exigia. Olha, eles não aceitaram, eles negaram. Nesse exemplo, Judá é descrito como um vaso que, ao ser moldado, endureceu-se de forma distorcida e inútil. Jeremias tomou o vaso deformado e o quebrou no vale do filho de Rinom. Que vale que era esse? Então Deus ele mostra ali essa passagem. Nós lemos aqui, para ganhar tempo, nós já lemos aqui. Está aqui o missionário já colocou aqui, ó. Deus ele leva o seu profeta nesse lugar e dá a ele uma botija. Ou melhor, ele vai comprar uma botija. Ele leva em lugar dos anciões do povo e alguns anciões dos sacerdotes. Quer dizer, esta botija ele vai colocar no meio do povo, para que o povo veja o que vai acontecer. E ali Jeremias vai quebrar aquele vaso, espedaçar. E Deus está explicando assim ao meu povo. Que está duro, está distorcido. Não está do jeito que eu queria. Quer dizer, qualquer coisa vai quebrar. Qualquer vento vai arrebentar. Não suporta nada. Por quê? Porque está fora da minha direção. Vamos ler um pouquinho para a gente entender um pouco mais, que isso não pode passar desapercebido. Vamos lá, missionário. O 7 e o 8, missionário. 19, né? Vamos lá, irmãos. Versos 7 e 8. Olha só. Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém nesse lugar. Esse lugar era o vale de Rinom. Eu vou explicar depois que lugar era esse. E os farei cair a espada diante de seus inimigos e pela mão dos que buscam a vida deles, e darei os seus cadáveres para pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Veja aqui, ó, que Deus está dizendo, Deus não está falando, é o inimigo que vai destruir, é a dívida que vai consumir, é a doença que vai consumir. Deus está falando, é eu que vou fazer. Deus disse, eu darei os seus cadáveres para o pasto. Mas que Deus tirano é o Deus da Bíblia. Ele não é tirano, ele é bom. Só que ele é santo e ele é justo. Ele vai dar ao homem o quê? Aquilo que o homem desejou no coração, aquilo que o homem buscou. Tinha um versículo que o saudoso sempre pregava e ensinou muito para você, não ensinou? Lembra? Aquilo que desejares no teu coração, uma coisa assim lá em Jó, se eu não me engano. Não. Saudoso sempre ser-te-á firme no propósito, uma coisa assim. Isso.
Jó 22, 28. O saudoso sempre pregava, sempre ensinava, e sempre ele fez questão de colocar no teu coração. Você decorou. Vamos ver lá. Vamos ver lá, missionário. Você nunca imaginou isso, né? Mas o Senhor é quem fala na igreja, não é o pastor. Quem fala é Deus. Olha lá. Determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quer dizer, o que o saudoso tentou ensinar? Não é? É claro que a gente entende, né, profeticamente o que ele queria dizer com isso. Né? E nós estamos vendo aqui, né? O ministério andando, nós estamos vendo. Mas é o pensamento do coração do homem. Não é? Aquilo que o homem põe no seu coração, né? O que Deus pode fazer se o homem quer buscar? Sabe quando você educa um filho? Você educa, fala, meu filho, não vai lá. A minha saudosa mãe me falou muitas vezes, meu filho, não vá. Meu filho, ali não é teu lugar. Ali você vai se perder. Não faz isso. Sabe quando o pai e a mãe sempre falam, não faz? E aí o filho nem fala, ele vai. Ele vai e faz. Tudo ao contrário daquilo que a mãe quer. Por quê? Porque está determinado na mente dele fazer errado. Assim estava determinado na mente dos hebreus. Estava na mente dele fazer o erro. Por isso que Deus falou, aqueles que ao mal chamam bem, e ao bem, mal. Então esse vaso, Deus fez questão que Jeremias quebrasse ele e mostrasse para o povo, vocês não são mais do que isso. E o que vai acontecer com vocês é isso. Vocês vão ser uma nação quebrada pela mão dos inimigos. Por quê? Por causa da desobediência, da falta de reverência. Agora eu vou explicar para os irmãos o que era o Vale do Rinom. Veja bem, na mitologia grega, existe um ser, na mitologia grega, chamado Pan. E em determinados escritos, ele vai mudando de nome. Em determinadas regiões, ele vai mudando de nome. Mas na Grécia, ele era chamado de Pan. O que era Pan? Daí deriva a palavra pânico. Pan é o deus do medo. Quem era esse animal? Ele era um homem com chifre de bode e pernas de bode. E uma cauda de bode. Este, para eles, era um deus da mitologia grega. Um cruzamento, um pseudo, um semideus, na verdade. Um cruzamento. E nesse local, no Vale do Rinom, o que acontecia? Ali eles trocaram o nome, chamavam essa entidade de Baal, que era o deus da fertilidade, da prosperidade. Então eles sacrificavam os seus filhos ali naquele lugar, olhando para as nações vizinhas. O que eles faziam? Pegavam um filho, um bebê, e queimava diante deste ídolo. Ali era chamado o Vale de Rinom, ou Vale de Hinom. Aí Deus troca o nome desse vale. E pela maldade do coração deles, Deus diz, esse vale agora não vai chamar mais assim. Agora chama esse vale de Vale da Matança. E disse, do mesmo jeito que vocês mataram seus filhos aqui, vocês morrerão pela espada aqui também. Deus podia se arrepender, irmão Zé Luiz? Podia. Se o coração dele se arrependesse, Deus também se arrependeria. Nós ouvimos muito por aí que esse Deus não existe. Eu já cansei de ouvir por aí. Não, esse Deus não existe. Que Deus que é o que você prega? Já me disseram para mim, pessoalmente, que Deus é o que você prega? É um Deus tirano? É um Deus que ele só dá se você der para ele? Que Deus que é esse? Que se você errar, ele te mata, ele te castiga? Isso não é um Deus. Sim. Sempre, quando as pessoas me afrontam, eu digo, sim, este é o verdadeiro Deus que não faz barganha. Sim, esse é o verdadeiro. Por que ele faz isso? Porque ele é um Deus vivo. Ele é um Deus vivo. E ele é santo. Entende? A ferrugem, ela gruda no ferro, no metal.
E ela vai destruir o metal. A ferrugem faz isso no metal. Mas a ferrugem faz isso na água? A ferrugem faz isso no óleo? A ferrugem pode estragar o óleo, irmão? Não. Assim é Deus e o pecado. Deus não pode se juntar com o pecado. Deus ama o homem, Deus ama a mulher, Deus ama o traficante, Deus ama a prostituta, Deus ama o criminoso, o assassino, Deus ama, mas Deus não pode abraçar o pecado deles, entenda isso, Deus não pode abraçar os nossos pecados. Deus é santo, e por conta disso Deus permitiu que acontecesse isso, e eles estavam tão idólatras, eles se afastaram tanto de Deus, que chegaram a ponto de matar os seus próprios filhos. Imagina, irmãos, que situação. Queimavam seus filhos diante de um Deus que era, na verdade, um demônio. A ligação desse terceiro Deus chamado Pan era a mesma ligação de Satanás. A mesma figura que muitos fazem dele. Era essa figura. Maligno. Destruidor. Vil. E eles chegaram a ponto de matar, sacrificar os seus filhos inocentes. Que nós vimos lá no capítulo 19 e também no capítulo 7. Né? Só para a gente dar uma olhada, vamos voltar ali, ó, capítulo 7, verso 31 a 33, para nós encerrar o estudo de hoje. Jeremias capítulo 7, versículos 31 a 33. Olha isso, eu vou até fechar. Deixa eu pegar a caneta primeiro, para nós partir de onde nós paramos. Isso é muito importante. Isso é importantíssimo. Nós não ficar vago e a lição ser bem proveitosa e Deus nos edificar com a sua palavra. Dá uma olhada no que está escrito aí. Capítulo 7 de Jeremias, quem se lembra onde ele estava? Quem se lembra das lições passadas? No capítulo 7, Jeremias estava na porta do templo. Na porta do templo foi Deus mandou ele lá. Vai lá, Jeremias, e prega. Na porta do templo. Olha o que ele falou na porta da igreja, a mando de Deus. Olha lá. 31. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem no fogo os seus e suas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Se você nunca viu na Bíblia, não deixe de grifar. Não deixe de grifar. 32, vamos dar uma olhada. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que não se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Rinom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete por não haver outro lugar. Ia ser tanta matança, e foi tanta matança naquele lugar, porque teve que arrumar outro lugar para ser enterrado. 33. E os cadáveres desse povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. Quer dizer, Deus ele vai punir a maldade do povo. Nós vemos também uma passagem nos evangelhos, aonde Pedro, Jesus, está pregando e falando com os seus discípulos, e Jesus diz, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amados, os historiadores dizem que o lugar é esse aqui. Quando ele fala as portas do inferno, era ali. As portas do inferno que ele quis dizer era isso. Era onde eles sacrificavam, queimavam seus filhos para este demônio. O mesmo Satanás de hoje. Amados, que nós tenhamos em mente que o único Deus que merece ser adorado é Jesus. Só Ele merece ser adorado. Porque em vez dele matar criança inocente para ser adorado,
Ele se colocou na cruz. Ninguém colocou ele lá, ninguém pendurou ele lá. Ele mesmo se colocou lá por nós. Ele não pediu que matasse, que sacrificasse nem uma criança, nem um bode, nem uma galinha. Nada disso. Ele não pediu que matasse ninguém. Ele disse: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele desceu e se ofereceu e se fez maldição por nós, se colocando na cruz e derramando o seu sangue por nós. Ele se fez. Ele não pediu para matar nenhuma criança, muito menos uma galinha, nem um bode, nem um animal. Mas ele se coloca na cruz e derrama o seu sangue por nós. Esse sim é o verdadeiro Deus. Esse é o Deus que merece ser louvado. Esse é o Deus que merece ser exaltado. Esse é o Deus que merece entrar na minha e na tua vida. Amém, meus amados? Por um instante, vamos se colocar de pé. Nós vamos colocar uma vírgula aqui no estudo. O livro de Jeremias é um livro realmente profundo, muito interessante, causa algumas tristezas, mas mostra uma grande verdade. Uma grande verdade. Que o nosso coração deve olhar sempre para o alvo, que é Jesus. O alvo é Jesus. Fecha os teus olhos nesse instante. Feche os teus olhos. E ore nesse instante, como se você estivesse trancado dentro do teu quarto. Imagine que você está dentro do teu quarto, com as portas trancadas, só você e Ele. O teu espírito está ligado ao Espírito de Deus. E você vai falar com Ele nesse instante. Fale com o Senhor. Diga para o Senhor que se as intenções do teu coração não condizem com a vontade de Deus, para que Ele retire do teu coração esta vontade. Este desejo do teu coração que não agrada ao Senhor. Diga para Ele: Senhor, arranca do meu coração aquilo que não agrada ao Senhor. Pai bondoso, Pai santo, nós ouvimos a Tua palavra nesta noite, Senhor. E vimos, meu Deus, a Tua grande mão sobre o Teu povo. Nós queremos Te pedir, ó Pai, tem misericórdia de nós. A Tua palavra diz, Senhor, que os Teus pensamentos, eles são mais altos que os nossos pensamentos. Meu Deus, ainda que os nossos pensamentos não condizem com o Senhor, os Teus são mais altos, Senhor. Agora nós Te pedimos, renova-nos, Senhor. Arranca de dentro de nós, meu Pai, tudo quanto atrapalha a nossa proximidade, a nossa comunhão contigo, Pai. E traga para junto de nós o Teu Espírito, a Tua graça, a Tua unção. Pai Santo, que o inimigo não suporte a nossa presença, que quando passarmos pelas ruas desta cidade, os inimigos caiam por terra, por não suportarem a Tua presença em nós. Deus Santo, aviva a Tua igreja, aviva a Tua obra, Pai. Aleluia. Ó Espírito Santo de Deus, agora nós Te pedimos, arranca agora todo o mal, Pai Santo, que as portas do inferno se abalem nesta hora e o mal caia por terra e o Teu povo esteja de pé para Te glorificar. É o que nós Te pedimos, Senhor, nesta noite. E Te agradecemos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. E graças a Deus.